cozinheiro, né? Ele conviveu com as pessoas muito especialistas e ele torna andando, ele está no vídeo, por alguma coisa. Aquilo que eles foram visita material, ele é inteiro ambiental, com uma especialização muito integrativa e práticas integrativas. Então, ele não está de coisa. Ele pesquisa a teologia de banda, de campo, e foi revisão bibliográfica, a partir de suas práticas externas, eu entendi. Há mais de 18 anos, sempre integrando os saberes tradicionais com as demandas sociais do nosso ser humano. Atualmente, ele é dirigente espiritual do Centro de Ciências e Radiações do Aum Santana, que é uma comunidade de envolvimento com a comunidade artística, filosófica, científica, religiosas, profissionais e sociais, que hoje realiza as suas atividades na média de 1.000 por ano. Então, esse é o Alex. Seja muito bem-vindo, Alex, a palavra de você. Espero que a semana essa manhã agradável, muito conhecimento, dessa cultura de preconceito que a gente tem. E esse é o momento, a palavra de você. Bom, quero saudar a presença de todos vocês, saudar o Deus que habita em cada um de vocês, em nossas tradições, né? Alguns termos que a gente utiliza, todos eles significando um voto de bênçãos, um voto de alegria. Motumbá, Colofé, Mucuyu, Saravá, Axé, a todos vocês. Ou como dizem os nossos irmãos indígenas, Aure, Raush, Raush, Tupã Aô, que o Deus do Trovão ilumine sua mente. É uma honra e um prazer para mim poder representar a parte da nossa comunidade a todos, poder falar sobre os aspectos da religiosidade de matriz afro-ameríndia no país, porque vivemos tempos sombrios de desrespeito, de ataques, aonde um amor que se professa acaba ficando fora da prática, né? E isso torna a nossa ambiência, torna a nossa convivência extremamente complicado. Inicialmente, eu queria rever com os senhores professores uma das figuras a figura que eu mais admiro na vida, porque eu sou de uma origem extremamente humilde e chego a me emocionar com isso, porque quem me formou como ser humano foram os meus professores. E muitas vezes, na ausência dos meus pais, que tinham que trabalhar na feira, e eram os bate-papos pós-aula que me orientaram, que me instruíram, que me fizeram sair da periferia e não sucumbir a crime, a droga e outros elementos que a gente sabe que são tão presentes na nossa realidade. Então, antes mesmo de começar, eu queria dizer que os senhores são os grandes sacerdotes do mundo. Os senhores são, muitas vezes, figuras de maior importância que pais e mães na presença das crianças e adolescentes. E não foi nem um pai de santo, nem um padre que me salvou, foram a presença de vocês em minha vida. Então hoje eu me sinto talvez retribuindo um pouco de amor que muitas vezes vocês me deram na minha infância, na minha adolescência. E por mais que a gente viva tempos sombrios da educação, seja por conta das forças do Estado, seja por conta das ausências dos pais na vida dessas crianças, os senhores ainda exercem e sempre exercerão um papel fundamental, maior que qualquer instituição espiritual e religiosa quando uma criança passar por uma sala de aula. Eu fui salvo por vocês. Então eu queria começar isso falando sobre a minha gratidão à figura dos professores. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. Quando a gente fala das religiões de matriz afro-brasileira, eu queria iniciar dizendo que
esse caldeamento, essa miscigenação, que gera inúmeras crenças, religiões em nosso país, ele se principia, tem como marco o período da escravidão. Mais propriamente dito, em 1472, quando Diogo Cão, olha o nome do cidadão, Diogo Cão, português, ele chega ao Congo e ele começa a se relacionar com a figura do Manicongo, que é uma espécie de imperador daquela região, e principia negociações com o processo de escravidão. Então, o nosso processo religioso, quanto matriz social, começa quando os portugueses chegam na região do Congo. E ali eles cristianizam grande parte daquele império. Isso hoje já é bastante difundido na ciência da antropologia. Então nós já recebemos, olha que coisa interessante, a gente já recebe negros cristianizados na escravidão. Durante o processo de escravidão. E você tem a África, que muitas vezes a gente chama a África, parece que a gente conhece a África como país, né? E a gente esquece que a África é um continente. Nós estamos falando de centenas de tribos, aldeias, concepções filosóficas, artísticas, religiosas completamente diferentes, em um povo que se escravizava e se utilizava do processo de escravidão intracontinental para produzir escravos para poder trocar riquezas com as figuras europeias. Quando a escravidão se inicia no Brasil, nós temos povos Axante, Fon, Jeje, Nagô, Yorubá, Bantus, de várias tradições que se misturam no processo de escravidão no país. E nesse processo de misturar-se intra-África, eles passam também a se relacionar com as matrizes indígenas aqui presentes, recentemente escravizadas também pelos portugueses, o que nos confere, quando a gente fala dessa base religiosa, de chamar as nossas religiões de matrizes afro-ameríndias ou afro-indígenas. Porque hoje a gente fala muito do candomblé e da umbanda como elementos que sofrem fortemente o preconceito, mas nós temos inúmeras religiões e práticas espirituais que desde o processo de escravidão foram se fundindo e formando o povo brasileiro. E aí, nesse contexto, a gente pode dar como exemplos Jurema, Xambá, Toré, Babassuê, Pagelança, Candomblé de Caboclo, Candomblé, Umbanda, Macumba Carioca e várias, o Daime e várias outras concepções de vida e de religiosidade que estão nesse processo de miscigenação para com o povo brasileiro. Então, inicialmente, quando a gente coloca no contexto histórico, todas as religiões de matriz afro-brasileira, na verdade, são religiões de matriz afro-indígenas. E aí, nos confere uma possibilidade de expansão exponencial do que é a formação do povo brasileiro a partir das suas matrizes religiosas. A exemplo desse contexto histórico, nós temos um registro de 1526. Na época, os portugueses relatavam muitos fatos aqui por poemas e textos, né, uma espécie de crônica, de uma religião. Olha só, nós estamos falando de 26 anos ali de processo colonizatório, de religião chamada santidade, aonde pajés traziam elementos da cultura católica para cultos nativos desses povos originários, e ali se tinha a presença de espíritos ancestrais que professavam religiosidade muito próxima de algo que é conhecido como cristianismo. Então, quando a gente fala desse caldeamento, as religiões de matriz afro-ameríndia, elas surgem com o próprio processo de colonização
e chegada desses povos no nosso país. Mais à frente, nós vamos ter outras tradições, conhecidas como, por exemplo, o Calundu, ou Mibanda, que vem do Bantu, significando arte de curar. Calundu é reverência aos ancestrais. Nesse processo, esses povos africanos vão se ajeitando com muitos conflitos, não só com o branco colonizador, bem como entre os seus próprios povos. E essas culturas, tradições, compreensões de vida e de existência passam no nosso país por um processo de fundição. Ou, o termo que a gente mais utiliza no estudo religioso, um processo de convergência. Algo que a gente hoje está bastante esquecido. Eu vou convergir aquela cultura com o outro e entender o que são pontos em comum e assimilar o que pode ser do outro que fala ao bem comum. Quando a gente passa no contexto histórico alguns anos à frente, aproximadamente 250, 300 anos, nós recebemos em nosso país a escravização do povo Nagô Yorubá, região que hoje é o Benin, Nigéria. E esses povos trazem para o país uma cultura que a gente chama de cultura de orixá, um termo que muitos de vocês já devem ter ouvido por aí. Essa cultura de orixá vem com esses povos com aproximadamente 2 ou 3 milhões de escravos e se funde a outras tradições que antes da escravização do povo Yorubá já existiam no país. Os primeiros escravizados foram dos povos Bantus, que é da região centro-sul da África. E esses nigerianos Nagô-Yorubá, da região centro-norte da África, mais próximo da costa ali do Benin. E aí, nesse processo todo, surgem tradições e concepções completamente miscigenadas entre catolicismo, bruxaria europeia, tradições orientalistas que chegam com os ciganos. Nós temos registros de ciganos a partir de 1560 no país. Ciganos que vieram da região da Índia, do Egito, da França. Olha que loucura que é o povo brasileiro. Eu me encanto com isso, sabia? E nesse sentido, nós devemos dialogar, quanto profissionais aí da educação, e eu também me sinto em parte educador, a ideia de que essas tradições, esses povos, essas etnias, elas fundamentaram a existência do brasileiro. Quanto povo, quanto aquilo que a gente pode entender como povo marginalizado, quanto aquilo que a gente pode entender como povo de elite. A ONU designou, se eu não me engano, há uns 10, 15 anos atrás, o Dia da Tolerância, né? ou de combate à intolerância. Eu, como um dos representantes das religiões de matriz afro-indígena, particularmente, acho que os senhores poderiam combater esse termo, porque, na verdade, a tolerância remete a algo que a gente suporta, que a gente aceita, que a gente tem um grau, inclusive, de tolerância, não é isso? Quando a gente passa desse grau de tolerância, a gente entra em saturação. O termo correto, que deveria ser pressuposto por essas organizações, é o termo respeito religioso. Porque o termo respeito religioso remete a cada um de nós a consideração, a empatia, a conferir importância e deferência ao outro. E não simplesmente, eu não quero ser tolerado, eu quero ser respeitado. Eu não sou algo diferente que precisa ser suportado por alguém. Eu sou igual ao outro. Então a gente já começa com o nome errado, né? A gente chama de tolerância religiosa e esquece do respeito. Ou seja, eu tenho que suportar alguém diferente? Não, eu tenho que respeitar alguém diferente. Então, a primeira ideia que eu queria trazer para vocês é sobre
esse processo de contexto histórico e dessa contextuação do termo respeito religioso. E o respeito surge a partir do esclarecimento. A partir do instante em que nós devotamos minimamente a dizer ao outro que nós temos pontos comuns e não pontos diferentes a ponto de nomear ou qualificar a existência do outro. Isso é muito pífio, né? Jesus Cristo falava, não julgueis para não ser julgado, não é isso? Por que a gente então faz esse processo de separação? Uma curiosidade muito legal que a gente pode debater aqui. Ó, pessoal, e quem tiver pergunta vai me parando no meio, tá? Porque eu vou falando aí. Não quero que seja monólogo esse encontro. Nesse contexto, uma curiosidade extremamente importante que os senhores podem compreender e assimilar. Eu estudo cultura Nagô-Yorubá, cultura Bantu, cultura Mibiá-Tupi-Guarani, cultura Yanomami, culturas budistas, como teólogo. E um ponto de convergência comum entre absolutamente todas essas tradições, todas, sem exceção, é que todas essas crenças são monoteístas. E se você for mais além, estudar a cultura dos deuses gregos, romanos, chineses, você vai ver também que todas essas tradições acreditam na fundamentação da existência cósmica ou universal a partir de um único Criador. E aí cada tradição vai conferir seu nome. Eledumare, Olorum, Nzambi, Guaraci, Tupã e por aí vai. Ou seja, nosso desrespeito começa quando a gente chama o outro de, sei lá, politeísta, de cultuar coisas. Não, a gente não cultua coisas, a gente cultua Deus. E esse Deus fala a nós por uma série de outros elementos que a gente pode debater aqui hoje para poder expandir melhor a nossa compreensão. Essas bases tradicionais, sejam as indigenistas ou sejam as africanas, o melhor termo para designar o sistema de crença desses povos é um sistema que a gente vai chamar de panteísta. Alex, o que se trata a ideia de panteísmo? Diferente dessa compreensão pífia de que nós cultuamos vários deuses, porque Deus para a gente é um ser só. Diferente do sistema cristianista, do sistema do cristianismo, que tem uma colocação da divindade como elemento antropocêntrico, Deus está dentro de nós, não é isso? Mas é um criador de tudo. As religiões panteístas, elas têm uma concepção e difundem uma concepção de igualdade da manifestação religiosa, da manifestação divina em tudo que existe. Então, o Deus que eu creio, na minha tradição, ele não está presente apenas nos seus corpos. Ele está presente na carteira que vocês estão sentados, na parede que está ao seu redor, na cortina, no ventilador, no fio, no chão, no ar que você está respirando. Milenarmente ou mitologicamente, a mitologia, o que é a mitologia? Ela é uma maneira de compreender a manifestação do sagrado. Se mitologicamente, há 15 mil anos atrás, os africanos ou indígenas nomeavam essas manifestações como aspectos da divindade, inclusive como Deus, né? Seja o ar que a gente respira com Oxalá, a pedra que a gente pisa com Xangô, a terra que nutre o mundo com Obaloaê, isso é completamente para a gente fruto da concepção de uma ideia
de que tudo que está dentro e fora de nós merece respeito. E por nós precisa ser amado. A ideia panteísta, ela visa estabelecer uma relação de amor. Olha que coisa linda isso. O amor surge de uma experiência de cuidado. O amor de Eledumare, de Zambi, o amor de Tupã, ele surge, e vocês vão compreender que todas essas religiões de matriz afro-ameríndias têm um aspecto comunitário muito forte, não tem? Eles são formados em grupos e se unem em grupos, não é isso? E são muitas vezes chamados de comunidade. Por quê? Porque o amor da manifestação divina surge de quando a gente cuida um do outro. Uma das representações que vem da matriz Bantu é uma filosofia difundida agora no Ocidente por um estudioso que infelizmente nos deixou, Bunzeki Funkial, que é um filósofo africano, que é a filosofia do Ubuntu. A filosofia do Ubuntu, presente nas umbandas e candomblés, ela preconiza o seguinte: eu sou porque nós somos. Se alguém estiver chorando, o mundo não estará sorrindo. Repito, se alguém estiver chorando, o mundo não estará sorrindo. Uma das práticas que a gente tem, inclusive feitas aqui no nosso templo, é quando uma pessoa está diante dos erros, oriundos do seu livre-arbítrio, chamá-la para o centro da comunidade, não para julgá-la, mas sim para colocar cada um dos elementos do terreiro, lembrar de uma qualidade e do porquê que ele é amado pela comunidade. Essa é a maneira que a gente tem de superar as adversidades da vida. Das inúmeras outras. Nessa concepção de que a gente é panteísta e que o amor de Deus está manifesto em tudo que existe, nós também podemos considerar que as religiões de base afro-ameríndia, elas são religiões naturais. O que isso quer dizer, Alex? A gente fica lá colocando oferenda na natureza para poder matar inimigo? A gente fica lá colocando oferenda na natureza para ficar rico? Gente, se macumbeiro fosse rico, não estava na periferia. Vamos lá. A nossa concepção de prosperidade, ela passa inexoravelmente por aspectos relacionados à felicidade, à comunhão e à alegria. Porque o propósito do ser humano na Terra não é acumular riquezas, é aprender, acumular sabedoria e aprender e praticar o amor. Então, Alex, por que um macumbeiro está vivo? Para acumular sabedoria, que é um elemento primordial para a alma humana, que é o que vai nos fazer retornar a Deus, e praticar o amor, que é o que vai trazer a sabedoria. Então, nós, como uma religião natural, teremos inúmeras práticas que, ao realizarmos processos de comunhão com a natureza, estamos também nos comungando com o sagrado, com Deus, com o todo. Se a gente fosse fazer uma analogia, pessoal, os processos de oferenda nas religiões de matriz afro-brasileira é, em analogia, a mesma coisa que receber uma hóstia no cristianismo. Quando a gente coloca a hóstia, a gente está falando de um pão que foi retirado, não é isso? Do trigo. Nós estamos falando de uma uva que foi batida e virou vinho. Então, para nós, levar esses elementos e estar na natureza é o nosso processo de comunhão. Qualquer coisa que fale a esses processos que muitas vezes são difundidos por outras crenças ou mesmo erroneamente pela mídia. Tem a macumba feita lá para matar o inimigo, tem a oferenda lá cheia de frango na rua,
né? Tem esses elementos que poluem o meio ambiente, garrafa, bicho morto. Esses processos, eles não têm absolutamente nada a ver com as nossas concepções de crença. Assim como você tem o pastor que rouba dinheiro, o padre que é pedófilo, você terá pessoas que utilizam dos termos da Umbanda, do Candomblé, para vilipendiar os aspectos religiosos em nome dos seus baixos desejos. Isso precisa ficar muito claro. Nós sabemos o que é algo também a partir daquilo que não é. Se a religião, se a Umbanda, Candomblé, Jurema, Catimbó, se essas religiões se propõem e se formatam como sistemas religiosos, toda religião só faz o bem. Como religião que faz o bem, elas são fundamentadas em uma ética de um bem comum, que surge a partir de um bem comunitário. Ou seja, vai ter que fazer bem para todo mundo. Nós estamos, muitas vezes, a sociedade, sejam pessoas de outros sistemas de crença, seja a mídia, nomeiam essa crença diferenciada como um elemento pejorativo ou apartado do natural, porque, infelizmente, somos uma sociedade formada a partir de um processo colonizador. E os senhores que são professores sabem que colonização não tem nada a ver com sustentabilidade. O que a colônia quer? A colônia quer que a gente explore as riquezas de um lugar e leve para outro. Estou errado? Não existe colônia sustentável. Não existe processo de colonização sustentável. E nós somos um processo formatado a partir de um sistema colonizatório, eurocentrista e catolicista, não vou nem chamar de cristão, catolicista, que vai, para poder nutrir o sistema colonizatório, manter os povos originários e escravizados como povos selvagens. Vamos entender que, historicamente, o branco considerou, olha que coisa absurda, historicamente, o branco considera cientificamente o negro como ser humano nos últimos 250 anos. Tem registro disso na França. O negro era tratado como um ser sem alma, como um animal. Esse é o mundo que a gente vive. Os povos originários eram tratados como povos selvagens, como animais selvagens. Pior que o negro. O negro era uma espécie à parte. O índio, ele era um selvagem, um animal selvagem, que precisava ser caçado. Se a gente avançar um pouco na história, nós temos aqui no estado de São Paulo, por exemplo, um estado que se fundamentou pela presença dos bandeirantes, não é isso? Que esses bandeirantes, aqui na nossa região de Ribeirão Preto até Minas Gerais, nós éramos, eu acredito que os senhores conheçam essa informação, aqui no nosso templo, inclusive, a gente tem uma parte que cultua esses ancestrais. Nossos povos aqui da região, quem vivia aqui eram os caiapós. Nós temos 2 tribos caiapós no estado do Mato Grosso que fugiram e se mantiveram por lá e existem até hoje, porque todos os caiapós dessa região que viviam nesse lugar que a gente está hoje, aonde os senhores estão, foram dizimados de maneiras que são literalmente genocidas. Nós temos registro, por exemplo, dos bandeirantes pegar as pessoas doentes entre os bandeirantes e esfregar cobertores nas feridas, eles espirrarem nos cobertores, as mulheres passarem aquilo na sua genitália que estava com feridas, doenças
sexualmente ali transmissíveis, colocar esses cobertores em volta da tribo. Em 7 dias você tinha milhares de pessoas mortas. Era uma das práticas que eles faziam era isso. Foi assim que o estado de São Paulo foi construído. Esse é o processo de colonização que a gente conhece e muitas vezes divulga erroneamente na escola. E que precisa ser bem difundido, e hoje nós temos subsídios antropológicos que fundamentam essas informações e que fala de um massacre dos povos. E esse processo colonizador arrastou toda uma fundamentação racista e estrutural para o país. Quer um exemplo bem comum? Magia negra. O que é a magia negra? Magia negra é qualquer coisa religiosa que não vinha do branco. Porque não existe, nem na magia de verdade existe o termo magia negra. Existe alta magia e baixa magia, né? Mas o pessoal chama de magia negra porque tudo que era do negro era demoníaco. Então nós temos uma base racista estrutural muito profunda que se estrutura a partir do sistema religioso também, que é o foco aqui do nosso encontro. Aonde qualquer outro sistema religioso deveria ser combatido. No tempo do Estado Novo, primeiro governo de Getúlio Vargas, até aquele momento, se eu não me engano, 1920, me corrijam aí, professores. Qualquer sistema religioso diferente do catolicismo, inclusive espírita, era tratado no país como crime. Como crime. Tamanho nosso racismo. Foi só depois do primeiro governo de Getúlio Vargas que a gente descriminalizou outras práticas, porque chega uma elite kardecista no país, que é uma religião que se fundamentou a partir de ideias iluministas, pelos aristocratas. Chega essa religião no país, lá difundida na França por Allan Kardec, e parte da elite brasileira fala, não, existem outras formas de viver a religiosidade. E ali os kardecistas contribuem muito, junto com a maçonaria, para poder descriminalizar outras práticas e tornar o Estado laico. Abre aspas, porque você vai na promotoria, tem um crucifixo, você vai no fórum da cidade, tem um crucifixo, eu vou na Câmara de Vereadores, tem um crucifixo. Nós não temos absolutamente nada contra Jesus, mas isso não representa laicidade, porque eu não vou ver uma imagem de Exu num lugar como esse, né? Então nós não somos um Estado lá tão laico assim. Nesse processo de racismo estrutural, devemos compreender, então, que religiões de matriz afro-ameríndia, Umbanda, Candomblé e várias outras, Jurema Sagrada, Catimbó, Santo Daime e várias outras de base ameríndia, elas se fundamentam a partir de saberes ancestrais, ou seja, a gente conversa com os mortos que nos assistem com a nossa família. A gente, como religião panteísta, enxerga, vê, troca energia com tudo que está ao nosso redor, principalmente os elementos naturais, e a partir desses elementos naturais, nós vamos também compreender que a nossa concepção de existência, de propósito... Vocês já ouviram o termo aí que é bastante difundido, né? Muita gente tenta ajudar a gente a achar propósito de vida, né? Não tem um monte de gente doente porque não sabe o que veio fazer na vida? Isso não faz parte de religiões matriz afro-ameríndias. Todo mundo aqui sabe o que veio fazer na vida. Nós, nas tradições afro-ameríndias, a gente vai entender a doença, por exemplo, como um desvio da tua essência natural. E a partir do instante em que tu retornas para a sua essência,
todas as doenças vão embora. Porque a doença ela é uma maneira de Deus avisar que você está vivo e não está louco. E aí a gente fala que existem outras vias de compreensão da essência natural. Religiões de matriz afro-ameríndia, por exemplo, não vivem a cultura daquilo que vocês podem compreender como pecado. Ou essa dicotomia entre céu e inferno. Existem 3 elementos que fundamentam as religiões de matriz afro-ameríndia. São eles: compromisso. Tudo acontece em nossa vida a partir do instante em que nós assumimos um compromisso com aquilo que está ao nosso redor. Então, você quer que você tenha sucesso no trabalho? Se comprometa com o trabalho. Você quer ter sucesso na sua relação amorosa? Se comprometa na sua relação amorosa. E por aí vai. Outro elemento que fundamenta essas crenças é a responsabilidade. A partir do instante que você é um com Deus, você é responsável por aquilo que faz. E aqui a gente tem aquele ditado popular que é uma lei. Aquilo que você plantar, você vai colher. E nesse sentido, as religiões de matriz afro-ameríndia vão difundir incessantemente a ideia de compromisso, responsabilidade e um terceiro elemento que também fundamenta inexoravelmente essas bases religiosas, que é o pertencimento. Você existe a partir de um lugar de pertença. E pertencer a uma comunidade, pertencer a um Deus que mora dentro e fora de você, pertencer a uma família espiritual que é muito mais ampla que essa base familiar que a gente tem hoje, que malemar consegue educar um filho, são 3 elementos que vão ser disseminados em 4 níveis de relação. Então, olha só que coisa interessante. A gente tem 3 bases que sustentam a filosofia e a crença e 4 níveis de aplicação dessa filosofia, que é o compromisso, a responsabilidade e o pertencimento. Esses 3 elementos são levados a 4 níveis de relação, que são as relações consigo mesmo, as relações com o outro da sua comunidade, que é o que a gente chama popularmente de irmão de fé, com aquilo que a gente entende por mundo, e aí vamos chamar o mundo, né, por 3 amplitudes. O mundo, para a gente que faz parte dessas religiões, ele se fundamenta a partir daquele que não faz parte da comunidade, mas é visto como elemento sagrado, como a natureza. E o mundo, para nós, tem fundamental importância quando a gente olha para aquilo que é menos favorecido. E esse menos favorecido, já vou falar dos espíritos que atuam nesses elementos. E num 4º nível de existência, na nossa relação com a espiritualidade e os espíritos. Então, se a gente fosse resumir essa pirâmide, né, ela tem um tripé: autorresponsabilidade, compromisso, pertencimento. Nas relações consigo mesmo, com o outro, com o mundo e com a espiritualidade e os espíritos. E essas práticas espirituais, elas vão objetivar que essa comunidade, né, todo mundo fala assim, ó, em tese, é meio errado chamar essas práticas espirituais de religião, porque o nosso objetivo não é se religar com Deus. Porque nessas práticas espirituais, nós não estamos dissociados de Deus. Essas práticas espirituais,
Umbanda, Candomblé e todas essas bases afro-ameríndias, elas basicamente vivem dizer para o ser humano: Deus é uma possibilidade de ser vivida. Aqui, agora. Eu vou dar um exemplo. Vocês já devem ter ouvido chamar o termo gira de Umbanda. A gira, que popularmente é chamada aí como o culto, ela vem do termo iorubá, endira. Endira, sabe o que significa? Encontro. Então, quando aqui eu falo para os nossos membros e para a nossa comunidade que elas vão para a gira de Umbanda, nós vamos nos encontrar para festejar o sagrado. E a partir do momento em que a gente festeja o sagrado com alegria, né, a gente consegue comungar dessa existência, desse outro nível de existência. Oi, Mona Lisa. Uma paradinha para ver se alguém tem alguma pergunta, né? Porque o pessoal pode ficar um pouco tímido. Peraí. Alguém tem essa pergunta? Nós temos pergunta. Ô, Mona Lisa, eu só vou pedir para você repetir a pergunta aqui mais perto, porque do fundo assim eu não consigo ouvir, tá? Isso. Ela vai vir aqui falar com você, tá? Se a gente mudar muita câmera, vai ficar tudo, né? Tá certo. Aliás, você falou da gira de Umbanda, e agora a gente vê muito transmissão de TikTok. O que você acha sobre esse respeito? Eu acompanho algumas lives, eu gosto. Quando você falou, me arrepiei toda, achei bem bacana. Gosto de conhecer, né, as religiões. E eu tenho visto muita live, transmissão ao vivo no TikTok, de Deus, assim, e às vezes a gente leva uma duvidade, não sei quando realmente eu estou assistindo uma TV série, um encontro bacana, assim, ou, como você citou, alguns que como que eu vou dizer, que se aproveitam, que terceirizam desses personagens, Maria Padilha, e tantos outros. Obrigada. Muito obrigado pela sua pergunta, uma pergunta extremamente importante. Tá? Como eu disse para vocês inicialmente, infelizmente, a religião é um meio muito forte de subjugação também da existência humana e de apropriação cultural e de manutenção desse racismo estrutural. E nesse sentido, eu fiz uma pesquisa. A gente tenta sempre conversar com todos os públicos, né? E TikTok agora é o momento do TikTok. Então tem que entender o jovem pelo TikTok. O TikTok passou a ser usado tanto quanto o Google como buscador de informação. E isso é um perigo imenso, irmã. Porque na internet você está à mercê de tudo. Você está à mercê de qualquer tipo de conteúdo, de fake news, de processos que irão realmente não contribuir e possibilitar uma expansão dessa barbárie que é o desrespeito com as nossas tradições. É difícil a gente conseguir estabelecer critério entre o bom e o ruim. Mas aqui para vocês, o que eu posso dizer que a religião, uma das possibilidades da religião, seja ela qual for, e quem fala isso é Leonardo Boff, que é um dos grandes teólogos que eu admiro muito, a religião, ela é uma possibilidade de sentido. Ou seja, ela proporciona ao ser humano uma maneira de conceber a existência e dar a essa existência um sentido para seu futuro.
E o que eu falo incessantemente para a nossa comunidade é: aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você escuta, né, vê, ouve, né? Aquilo te proporciona sentido? Tem uma analogia que eu acho muito interessante. Nós temos os nossos irmãos evangélicos que, que vê com muita ressalva aquilo que eles chamam de... Tem um nome certo para aquilo que não fala da religião. Alguém lembra o nome aí? Pode me ajudar? Músicas... Não é profana, é um outro nome que eles dão. Porque o que acontece? Nossos irmãos evangélicos são bastante ostensivos naquela questão de que existem elementos do mundo profano que tiram o sentido da existência. Né? E nesse sentido, eu, como da religião de Umbanda, nós acreditamos num ser humano livre. E ele é dono da tua própria história. Na nossa crença, a gente diz assim, ó, teu ori, tua cabeça, fonte da divindade interna, ela é teu guia. Não sou eu, né? O termo pai de santo é completamente errado, porque se tem uma coisa fora de lógica, é o santo ter um pai, né? Seria muita presunção da minha parte se falar que eu sou pai de Jesus aqui, né? O termo mais correto é pai no santo, porque pai na figura de orientador. Aqui eu me intitulo, inclusive, dirigente, nem pai nem orientador. E aí, minha irmã, para estabelecer esse critério, o que eu falo para a gente poder ter uma melhor amplitude? Qual que é a referência daquilo que está sendo dito? Porque se a gente fala de tradição, a gente tem que olhar para trás. E qual é o sentido que isso proporciona a quem toma contato com essa informação? Mais do que esses dois critérios, fica muito complicado da gente... Aí eu entro no julgamento. E julgamento não é contributivo para a minha existência. Eu não tenho direito de julgar o outro. Eu comentei aqui com vocês, inclusive... Alguém mais tem pergunta? Pode perguntar o que vocês quiserem, viu, pessoal? Eu estou dando uma sequência aqui que eu alinhei com a Mona Lisa, mas a ideia é que a gente fizesse uma troca de informações aqui. Alex, acho que não. O pessoal está gostando da fala, pode continuar. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu volto a discussão. Combinado. Obrigada. Tá. Uma outra coisa muito importante que a gente pode debater aqui é que religiões de matriz afro-ameríndia... Pessoal, eu estou falando religiões de matriz afro-ameríndia porque eu não estou falando em nome da minha casa, do meu terreiro. Eu estou falando isso com base teológica de umbandas, candomblés, encantarias e pagelanças, ok? Então, tudo isso vocês podem estender de maneira generalista a esses sistemas de crença. E esses sistemas de crença, eles têm uma proposta como prática espiritual que não implica, por exemplo, ao ser humano um processo que o cristão chama de conversão. Eu acho isso de uma beleza tão grande, me encanta muito. O que isso quer dizer? A Mona Lisa, que está aí presente com vocês, ela pode, nas umbandas e no candomblé, continuar sendo uma evangélica, ou uma budista, ou uma católica, e realizar as práticas espirituais de umbanda, candomblé, jurema. Você pode ter uma crença em particular. Por que nós não temos o desrespeito? Por que nós desrespeitarmos a outra crença é, no mínimo, teologicamente errado? Porque a nossa matriz religiosa ela é formada por vários outros sistemas de crença. A gente bebe delas. Aqui do meu lado, depois eu vou tirar esse fundo fosco aqui, vocês vão ver a minha biblioteca, tem livro de tudo quanto é religião aqui. De vários tipos de abordagem teológica. Então, quando eu olho para o outro
e não reconheço a tua prática religiosa, eu não estou reconhecendo a minha. Partindo do pressuposto que ele é livre para escolher o seu destino e construí-lo, se eu falo qualquer coisa que implique julgar ou cercear o destino do outro, eu estou cerceando a minha existência. É uma lógica. Então, religiões de matriz afro-ameríndia, elas não implicam conversão. Por isso que vocês não vão ver macumbeiro em porta de supermercado entregando panfleto. Venha no meu terreiro conhecer Exu. Exu te salva. Porque isso não faz parte do nosso sistema de crença. Nós estamos para a comunidade. Tá tudo bem que outras crenças acreditem no processo de conversão? Para nós está tudo bem. Por quê? Porque nós não estamos dissociados de Deus. Nós somos filhos dele. O que muda é a forma de praticar essa existência, mas não a concepção de que você é filho dessa existência. Então é muito forte isso nessas comunidades. Se tratando de Umbanda, por exemplo, a Umbanda é uma religião que, em grande parte, e ela assimila elementos. Quando a gente fala Umbanda, a gente já está falando de um processo ali dos últimos 150 anos da existência do nosso povo. A Umbanda se fundamenta num processo de desmarginalização do ser. Vocês todos aí, eu aqui, vocês foram marginalizados pelo sistema. Metade da vida de vocês não é para pagar imposto? Então vocês são marginalizados. Vocês são alimento para o sistema. A Umbanda é uma religião que se fundamenta na desmarginalização do ser, a partir da existência de uma família espiritual que surge nos terreiros como mestres, conselheiros. Então o culto de Umbanda, por exemplo, ele invoca e evoca a presença desses povos fundamentados na marginalização da existência para fazer a gente se reencantar pelo mundo. Um termo muito usado por Luiz Antônio Simas, um grande historiador. Nesse sentido, os espíritos que atuam na Umbanda são quem? São espíritos da formação do nosso povo, de infinitas bases filo-religiosas, que aconselha a comunidade para que esta viva bem. E olha que coisa bonita. Eu vou dar um exemplo apenas para vocês. Mais ou menos na década de 40, quando surge o movimento, ganha muita força o feminino, 40 ou início do século, não sei muito bem agora. Quando o movimento feminista ganha força, mundo afora, Simone de Beauvoir, é isso? Me corrijam aí. Aqui no Brasil, sabe o que acontece? A gente passa a ter a manifestação de uma entidade, não saiam da sala quando eu falo isso, tá? A manifestação de uma entidade chamada Pombogira. Olha que coisa interessante como a Umbanda caminha com os movimentos sociais. Quem é a Pombagira? A Pombagira, ela é a presença máxima de espíritos do sagrado feminino na Umbanda. Por que Pombagira é tão demonizada na sociedade? Porque a Pombagira, ela é aquela mulher que baixa no terreiro e começa a difundir para a comunidade, para todo mundo que a procura, que a mulher é um ser humano livre. Que a mulher não precisa ficar presa na figura do patriarcado, apanhando do marido, sendo estuprada, sendo...
massacrada, apanhando desse marido. Que se o homem pode ir para a boemia, a mulher pode também. Se o homem pode dançar, a mulher pode também. Se o homem pode ter sete mulheres, a mulher pode também. Você acha que o sistema gosta de alguém que professa, naquele tempo, que a mulher é um ser humano livre? Pombagira é no país e nas manifestações populares de terreiros o primeiro elemento espiritual que começa a empoderar a mulher num outro nível. Inclusive socando o dedo na cara do homem e mandando ele embora de casa, mandando ele cuidar do filho. O sistema não quer uma mulher assim, que bebe, que dança, que vai pra noite. A pombogira é o sagrado feminino no mais profundo combate ao matriarcado. O patriarcado, perdão. E homens, religiões de matriz afro-ameríndia, não existe a figura do patriarcado as mais ancestrais.